Olá, pessoal. Vamos começar então agora a parte mais de análise de dados, né? Vamos fazer essa aula aqui em estimação de parâmetros genéticos. São modelos simples, nós vamos ver análise de variância e regressão, mas eu quero que vocês percebam como o conhecimento, que nem análise, variância e regressão, são métodos estatísticos, né? Ferramentas estatísticas, mas então, mais um estatístico que sabe mexer bem com essas ferramentas levam até certo ponto os resultados. A interpretação dos resultados, a transformação daquilo, né, em parâmetros de interesse, né, na genética, tem que ser o cara que conhece genética quantitativa, né? Então, vamos ver como é que fica isso. Nós vamos, por exemplo, estar estimando a heredabilidade, né, que é de extrema importância em melhoramento, como nós já discutimos, né, para a predição de valor genético, para a predição de progresso genético e assim por diante. Uma coisa que a gente já viu também, que a correlação entre o breeding value, isso aqui é o Y é o breeding value, o P é o fenótipo, a correlação entre eles é a raiz quadrada da heredabilidade. E aqui até a justificativa, por que a gente chama de heredabilidade H2, né? É porque o C.L. Wright usou o H para expressar essa correlação. Na análise de trilha dele, ele usou H como a correlação entre o breeding value e o fenótipo, né? Então, você com os breeding values explica o H ao quadrado dos fenótipos, né? Como se fosse o coeficiente de determinação. E, bem, algumas coisas, né, de heredabilidade, a gente já falou, a heredabilidade, obviamente, depende não é, cada característica, mas é determinada população e no ambiente também, né, porque tem a variância ambiental no resíduo. Uma herdabilidade igual a zero, na verdade, aqui eu não gosto muito, os livros trazem isso, que a herdabilidade igual a zero, não é que não implica que não tem genética importante afetando a característica. Por exemplo, a gente tem 2 olhos e é genética que determina 2 olhos, mas não tem variabilidade nenhuma. Mas acontece que não tem variabilidade genética e não tem variabilidade fenotípica. Então, é zero dividido por zero, na verdade, é indefinido, né? Mas vamos dizer assim, não tem variância genética, né? A variância genética é zero, não significa que não existe algum componente genético, né, afetando a característica, né? E já comentei, obviamente, né, a variabilidade de ambiente, variância ambiental, está no denominador da variância, então ela aumenta a variância fenotípica, que está no denominador, e diminui a heredabilidade, né? Se eu reduzir a variância ambiental, eu reduzo a variância fenotípica, aumento a heredabilidade, certo? Heredabilidade de indivíduos criados em laboratório pode ser bem diferente da heredabilidade desses mesmos tipos de indivíduos no ambiente natural deles, né? Nós vamos tratar disso no final dessa aula também. Bom, nós já vimos isso, que quando a gente tem o fenótipo como o único preditor do valor genético do indivíduo, a gente vai regredir, né, o fenótipo, e a regressão, então, é esse slope, que é a covariância entre fenótipo e ambiente, e aditivo, desculpa, dividido pela variância fenotípica, né? Isso aqui é heredabilidade. Então, mais uma razão, né, para a gente, nós vimos isso antes, é o slope, né, para estimar valor genético quando você tem uma única observação fenotípica no indivíduo. E, obviamente, a variância residual vai ser 1 menos o H2, vezes a variância fenotípica. Discutimos também que a gente tem a heredabilidade, né, que a gente põe na equação de Breeder's Equation, né, e tem uma predição do progresso genético de uma geração, mas isso aí nem sempre é um preditor reliable, né, de resposta de longo termo, tá?
vocês devem ter trabalhado com diferentes espécies, diferentes características. Então, alguns exemplos de herdabilidade, de estimativas de herdabilidade, só para mostrar que realmente a gente, quando vai tratar de características reprodutivas, características de resistência à doença, a gente vai encontrar herdabilidades menores, né? São as características ligadas à fitness. Em geral, elas têm um componente ambiental muito grande. Então, herdabilidades menores. Mas aí tem habilidades que nem a altura no ser humano tem uma habilidade muito alta. As estimativas são sempre acima de 0,5 até 0,8, 0,9. Tá? Uma coisa interessante, eu mostrei para vocês aquele progresso genético que se fez em aves, né? 50 anos de seleção para peso, né? E hoje tem um frango que é não sei quantos, 20 standard deviations acima do que era antes, né? Da média das 50 anos atrás. Então, assim, é quase uma espécie nova. E eu assisti uma palestra uma vez com um cara falando de genética de altura em humanos, e pela variabilidade que a gente vê em humanos, em altura, comparando com a variabilidade de estatura, de peso, de tamanho em frangos, né? E de UAS, vendo efeito de genes e tal. A brincadeira foi, se a gente fizesse seleção em humanos para altura, qual a altura que a gente teria, né, indivíduos hoje, depois de, sei lá, 50 gerações? Ele disse que seria a coisa de 5 metros hoje. Teria gente de 5 metros. Então é impressionante mesmo. Né? Bom, análise de variância. Isso aqui nasceu com o Fischer, né, num contexto de agricultura, e a ideia básica é decompor a variância total em variância de interesse. Então, vamos dizer que seja uma situação simples, você tem grupos de indivíduos, então seria a variância entre grupos mais a variância dentro de grupo. Tá? Uma coisa interessante, que nós vamos mostrar por que isso aqui é verdade, mas é que a variância entre grupos é igual à covariância dentro de grupos. Então, se eu tenho grupos de meio-irmãos, a covariância entre meio-irmãos é a variância entre os grupos de meio-irmãos. Tá? E uma outra definição é correlação intraclasse, que é a variância entre, né, between, dividido pela variância total. Então, só para exemplificar, ilustrar aqui, 4 grupos, né? Então, vamos dizer que o fenótipo é no Y aqui, tenho 4 famílias ou 4 grupos. E esses aqui são os indivíduos dentro desse grupo e a média do grupo. Tá? Então, a gente vê que tem uma variação entre grupos e tem também uma variação dentro de grupo. Tá? Vamos dizer que isso aqui deu entre grupo 2,5 unidades ao quadrado, a variância dentro de grupo 0,2 e a total 2,7. Então, a correlação intraclasse, nesse caso, é 0,93. Certo? Estão dizendo a importância da variação entre grupos. Né? Nesse caso, eu vejo variabilidade, bastante variância dentro de grupo, mas não tem variação entre grupos. Né? Então, vamos dizer que seja zero entre grupos e alguma variância dentro de grupos, soma as duas, dá a total, então a correlação entre a classe nesse caso é zero. Bom, nós fizemos aquela aula inteira, né, de covariância entre indivíduos relacionados, então a covariância entre um filho e um pai, né, filho ou pai, um offspring e um pai, é metade da variância aditiva. Né? Mesma coisa se você fizer o offspring com a média dos pais. Tá? A covariância entre half-sibs, nós vimos que é um quarto da variância aditiva, né? E full-sibs, eles já dividem um pouco, eles compartilham também dominância. Né? Então, é metade da aditiva, mais um quarto da dominância, e se esses indivíduos foram criados juntos, né? Os full-sibs foram criados juntos, então você tem um ambiente comum. Né? Então, se tiver suíno, por exemplo,
tem uma leitegada inteira com o mesmo efeito materno, no mesmo pen. Então, tem uma variância, né, efeitos contribuindo para uma covariância maior entre eles, que é a variância de ambiente comum. Tá? Outras espécies, não. Você tem lá os jacaré, tartaruga, os irmãos, então os ovos colocados lá na areia, nasceu, cai fora. Então, já não tem esse ambiente comum, né? A não ser que seja efeito daquele ambiente do nest mesmo. Bom, e aqui nós também já vimos regressão quando for o B ou correlação entre a classe quando for T. Tá? Então, se eu regredir a performance dos filhos num dos pais, eu tenho esse slope aqui, e o slope me dá, então, metade da heredabilidade. Ó. Se eu pegar o slope e multiplicar por 2, me dá uma estimativa da heredabilidade. Tá? Esse não, esse aqui já dá direto a heredabilidade. Esse aqui dá 1/4 da heredabilidade, e esse me dá uma função da heredabilidade, metade da heredabilidade, mas confundido com outras coisas. Tá? Aquela igualdade interessante. Como é que a covariância dentro é igual à variância entre? Então, vamos dizer que aqui é alguma característica que você está medindo no indivíduo J do grupo I. Tá? A família I, por exemplo. Então, cada observação vai ter a média geral, o efeito do grupo e mais o efeito do indivíduo dentro do grupo, que é o resíduo nesse modelo. O que seria, então, a covariância entre dois indivíduos do mesmo grupo? Então, eu estou vendo isso aqui, a covariância within. Então, eu tenho o primeiro indivíduo aqui, o segundo indivíduo, a média, a μ aqui não varia, o GI é a covariância, então, entre GI e GI é a variância entre grupos, e tudo o resto é zero, né? Covariância de resíduo com resíduo é zero, covariância de genética com resíduo é zero. Então, a única coisa que sobra dessa covariância é a covariância de GI com GI, que isso é igual à variância de G, e é justamente a variância entre grupos. Tá? Vamos fazer alguns exemplos. Começar bem simplesinho, one way ANOVA, né? A análise de variância de uma entrada. Vamos dizer que eu tenho, como o exemplo que eu te falei agora, eu tenho o efeito de grupo, vamos dizer que aqui é a família I, se podem ser irmãos completos. Então, aqui é o efeito do casal, né? Tem o macho com a fêmea e a progenie pertencente àquele casal. Tem o efeito do casal aqui. E o efeito do indivíduo dentro da família. A variação do indivíduo dentro da família. O que é a covariância entre full SIBs? Obviamente, é a variância entre famílias, né? E podemos derivar aqui. Então, aí, aqui que depende, tanto essa parte como essa depende do conhecimento de genética, vai derivar isso, né? Então, eu estou dizendo que a variância, né, entre grupos de irmãos completos é sigma 2F, né? E ela é igual à covariância entre irmãos. Então, voltando aqui, é a covariância entre full SIBs. Né? Então, veja, se a gente tem essa igualdade, se não tiver dominância, se a variância da dominância for zero e o ambiente comum for zero, então, duas vezes essa variância entre famílias me dá a estimativa da variância aditiva. Né? Então, na verdade, essa variância aqui vai me dar um upper limit, né, do sigma 2A dividido por 2. Tá? O sigma 2, a variância aditiva dividida por 2, ela é no máximo o sigma 2F. Né? Só vai ser igual quando eu tiver isso aqui zerado. E o within vai ser a fenotípica menos entre grupos, né? E que dá isso aqui. Ó. Então, no resíduo vai dar isso aqui, que é 1 menos todo o resto. Então, como é que faz? Vamos fazer um exemplo. Ainda não é um exemplo numérico, mas vamos mostrar a análise de variância aqui.
Então, os graus de liberdade, soma de quadrado, né? Entre famílias e dentro de família, os quadrados médios e a esperança do quadrado médio, né? Você deve lembrar de fazer isso, para determinar, quando você vai querer determinar um teste F, né? Se fosse efeito fixo aqui, um teste F adequado, você tem que ver a esperança do quadrado médio, né? Então, se eu fizer esse dividido por esse, eu estou testando se a variância entre família é diferente de zero. Bom, se você tem interesse, como é que se chega nessa esperança de quadrado médio, né? Eu vou passar rapidinho aqui, mas você pode ir parando, vendo com calma. Mas veja, o modelo é esse aqui, e essa parte é fixa, esses dois são aleatórios, centrados em zero. Vão assumir normalidade, centrado em zero, com as variâncias específicas. Então, isso que é fixo, a esperança dele é ele mesmo, a esperança do quadrado é o quadrado mesmo. E a variância é zero. Quando é aleatório, a esperança é zero aqui, ó. A variância é sigma 2f, né? Então, a esperança, lembra que a variância é a esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. Mas o quadrado da esperança é zero. A esperança é zero, então o quadrado da esperança é zero, de maneira que, nesse caso, quando a variável é centrada em zero, a esperança do quadrado é igual à variância, tá? Então, sigma 2f. E a última coisa, as covariâncias são todas zeros. Então, veja, quando eu preciso achar, eu quero saber a esperança de quadrado médio, vamos achar as esperanças das somas de quadrado, e depois a gente divide pelos graus de liberdade. Então, se a gente fizer, abrir aqui o parênteses, né, o quadrado aqui, vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo. Se você desmembrar tudo isso, você vai chegar nisso aqui. E nesse caso, soma de quadrado dentro, né, que é cada indivíduo em relação à família, desmembre e dá isso aqui. Só para lembrar para vocês que cada bolinha dessa aqui é um somatório, né? Então, esse aqui é o índice I, o índice J está somado. Então, está aqui. Esse aqui está somado pelos dois. Então, é o quadrado do somatório, né? Não é soma de quadrados. Soma de quadrado é esse aqui. Estou somando os quadrados de Z. Esse não, estou somando os Zs e passando o quadrado. Então, veja, eu tenho três. Eu tenho que ver a esperança do quadrado desse somatório, a esperança do quadrado da soma de cada grupo e a esperança do quadrado de cada observação. Então, são três quantidades básicas. Então, eu vou fazer rapidamente uma aqui, depois vocês tentam as outras. Então, se eu pensar qual que é a esperança desse somatório de quadrados, né? É o somatório da esperança do quadrado, o Z é igual a isso, agora está o quadrado, então é o quadrado de cada um, e os duplos produtos, né? Agora, eu passo a esperança de M2 é M2, esperança isso aqui vai dar variância, esperança isso aqui vai dar variância, e as covariâncias vai dar zero. Aqui vai dar a esperança das variáveis, que é tudo igual a zero, né? Então, acabou que deu isso aqui. O M ao quadrado, variância dentro, variância entre. Agora eu passo os somatórios e vai dar, então, o total de observações vezes M2 e tal e coisa. Fazemos a mesma coisa agora para a esperança do quadrado da soma. Chega nisso aqui. Façam isso aí com mais calma. E aqui a esperança do quadrado da soma dos grupos, né, dentro de grupo. E chega nisso aqui. Aí agora eu faço, então, para quadrado médio de família, né? Então, eu tenho 1 sobre os graus de liberdade e a esperança de soma de quadrado. Eu tenho esses dois componentes que eu já derivei. Então, eu chego nisso aqui. Tá? Então, que nem estava lá na nova. E para dentro, quadrado médio dentro, mesma coisa, e chego na variância de dentro de família. Ok? Bom, a gente chega... Então, a gente pode... Deixa eu voltar aqui. Ó. O estatístico chega até aqui. Ó. Ele vai derivar essas esperanças de quadrado médio. Então, ele vê que agora ele iguala essas duas quantidades, essas duas, né?
Então, isso aqui vai ser uma estimativa da variância dentro. Eu substituo aqui e aí subtraio desse lado e divido por N para ter uma estimativa da variância de família. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Né? A variância residual, a variância dentro, né? Vai ser a média de quadrado dentro. E para o de família, é o quadrado médio de família dividido pelo quadrado médio dentro, dividido por N. Tá? E aí a variância total é a soma das duas. Tá? Bom, isso aqui nós falamos já. Né? Então, como isso aqui, se eu multiplicar por 2, tudo isso aqui, então vai dar 2 sigma 2 de F, é igual a variância aditiva mais um monte de coisa. Então, o 2 vezes a variância de F é um upper limit, né, de sigma 2. Só vai ser igual se tudo isso aqui for zero. Bom, a gente então tem como estimar essas variâncias, mas uma estimativa pontual é muito pouco, né? A gente precisa ter uma ideia maior de incerteza, quer construir um intervalo de confiança, quer fazer um teste de hipótese e tal. Então, a gente, para aproximar o erro padrão, pode fazer dessa maneira aqui. Ó. A variância de um quadrado médio é 2 vezes o quadrado daquele quadrado médio dividido pelos graus de liberdade mais 2. Né? Então, essa aqui é uma aproximação muito útil para a gente derivar, então, a variância da variância dentro de família, que é igual a isso, pode ser aproximada dessa maneira. E aí a raiz quadrada disso vai te dar o standard erro, tá bom? Então, estimando a herdabilidade, se a gente pegar isso aqui, que era metade da variância aditiva e mais 1/4 da dominância e ambiente comum, né? Se eu dividir pela variância total, então eu tenho metade da herdabilidade e mais dois potenciais confundidores. Aí, né? Então, de maneira, novamente, que 2 vezes a correlação entre a classe é um upper limit para a herdabilidade. Tá? E o erro padrão, nesse caso, fica assim. Vamos fazer um exemplinho numérico, então. Eu tenho 10 famílias de irmãos completos, 5 indivíduos em cada família. Então, 5 vezes 10, 50. Tenho 49 graus de liberdade, né? N-1, por causa da média geral. 49. Vai ficar 9 para entre famílias e 40 para dentro de família, né? Tem 10 famílias menos 1 e 49 menos 9 dá 40 aqui. Vamos dizer que a soma de quadrado deu 405 e 800. Divide pelos graus de liberdade, deu o quadrado médio. E agora, as esperanças. Então, eu igualo isso com isso, ponho um chapéu aqui. A estimativa da variância dentro é 20. Está aqui. Ó. E agora, substituo 20 aqui, isolo sigma 2F, eu acho 5. Então, a gente vê que a variância aditiva é qualquer coisa menor que 10. Né? Se não tiver dominância em ambiente comum, vai ser igual a 10. Tá? Então, a total vai dar os 20 mais 5, 25. E agora, 2 vezes os 5 dividido por 25 dá 0,4. É o upper limit da herdabilidade. Ok? E esse aqui é um exemplo pequeno, relativamente pequeno. O standard erro deu 0,3, tá? Quase tão grande quanto a herdabilidade. Vamos fazer um outro exemplo com um experimento, uma estrutura de dados hierárquico agora. Nesse caso, eu tenho, por exemplo, touros acasalados com um grupo de fêmeas diferente. Então, já está aninhado aqui, né? Essa fêmea 1 acasalada com o touro 1 é diferente da fêmea 1 que foi acasalada com o touro 2, tá? Essa aqui tem que chamar de 1-1. Essa aqui é 1-2. Essa aqui é 1M, né? Touro, vaca. E aí tem a progênie. Vamos dizer que tem N. Nós fizemos superovulação, transferência de embrião, conseguimos N indivíduos
de cada acasalamento, vamos dizer, né? E, de novo, esse filho offspring 1 é diferente do offspring 1 do outro acasalamento. Só, é o mesmo número, né? Mas é o primeiro offspring do outro acasalamento. Então, veja que aqui a gente tem grupos de irmãos completos, temos grupos de meio-irmãos e temos indivíduos não aparentados também, né? Se eu sair daqui, se eu trocar de touro, né? Troca touro e troca vaca. O modelo nosso vai ser assim, então, agora. Eu tenho uma média, um intercepto aí, o efeito de touro, o efeito de dama dentro de touro e o efeito de offspring dentro de casal, né? Então, vamos chamar de N machos, M fêmeas, e depois tem que ver quantos aí Nzinho offspring. Então, tá aí o modelo. Temos 3 componentes de variância, de touro, de dama, de dam e within, né, de variância entre offspring da mesma família, e o total é a soma dos 3. Então, as somas de quadrados, os graus de liberdade, os graus de liberdade aqui, os quadrados médios, e se você passar a esperança, você vai ver que é isso aqui que a gente espera, né, o valor desses quadrados médios. Então, a gente iguala, faz um sisteminha aqui com 3 equações e 3 incógnitas e deriva os 3 componentes de variância. Tá? Isso é um trabalho de estatística. Está aqui. Então, chegamos nas 3 variâncias. Mas agora a gente tem que fazer a interpretação disso nos componentes genéticos, né, de interesse. Tá? Então, a gente chama de componentes de variância. Aqui, o Falcon eu chamo de componentes de variância, e esse aqui são os componentes funcionais. Então, a variância total é a variância dentro mais a variância entre, de maneira que dentro é total menos entre. Variância entre touros é a covariância entre indivíduos meio-irmãos, né? E a variância de dam é a total menos de saia e menos o de offspring. Então, o que a gente acaba é que a variância de touro é a covariância entre meio-irmãos, a variância residual, ou within, é a variância total menos a variância entre full SIBs, né, que é quando você vai a covariância de full SIBs, que é cada coluna, né, de full SIBs, e a de dam sai daqui. E agora, usando as covariâncias entre indivíduos aparentados, que nós já vimos lá, de coeficiente de coancestridade, a gente chega, então, que a variância de touro é 1/4 da variância aditiva. A variância de dam, ela inclui, então são full SIBs, né? Então inclui dominância, inclui ambiente comum, e o within fica isso aqui. Então, de novo, a gente faz o translation, né, dos componentes de variância nos componentes de interesse. Tá? Então, se a gente olhar a correlação entre a classe de meio-irmãos, isso aqui é paternal half-sibs, né? Paternal half-sib. Então, 4 vezes a correlação entre a classe vai dar heredabilidade. E para full sib, 2 vezes vai dar o limite superior, né? Porque aqui tem os confundimentos. Então, somente o 4, correlação entre a classe de meio-irmãos, vai ser igual a 2, correlação entre a classe de irmãos completos, se não tiver dominância e não tiver esse efeito de ambiente comum. Um exemplo aqui, 10 touros, 3 damos e 10 filhos cada um. Vamos dizer que são esses resultados de soma de quadrado e tal. Nós vamos fazer um exemplo em R, um exemplo real. A gente deriva, então, os componentes de variância dentro, né, entre indivíduos da mesma família, entre dams e entre touros, ou machos, né? E aí a gente traduz para variância aditiva, genética aditiva, heredabilidade
E tem uma ideia também dessa soma aqui, né? Não consegue separar o que é dominância e o que é ambiente comum, mas a gente pode, comparando a correlação entre a classe de meio-irmãos paternos e de irmãos completos, a gente já tem uma ideia de quanto que tem de dominância e ou, né, a soma dominância e 4 vezes ambiente comum. Esse aqui é o exemplinho que a gente vai rodar na nossa discussão, tá? É um exemplo real, com besouros. Então, tem um acasalamento bem parecido, hierárquico. Então, tem cada macho acasalado com 5 fêmeas, 4 ou 5 fêmeas, e tem umas 5 filhas de cada acasalamento, tá? Então, esse aqui eu vou passar com... Eu não vou discutir agora, a gente faz junto, tá joia? Então, os resultados que saem aí. Quiser dar uma olhada, mas eu vou voltar nesses slides quando a gente for rodar o R aí. Tá joia? Bom, tem esses dois métodos clássicos de estimar a heredabilidade, que é ANOVA ou regressão, né? Então, nós vimos que a covariância, a gente pode pegar, quando você faz a regressão de parent offspring, então você pega a performance do filho, né, em função da performance de um dos pais, e a gente deriva, então, o slope, e vê que o slope vai ser metade da heredabilidade, e se existir uma covariância de ambiente entre eles, vai ter um confundimento aqui, tá? Então, se você pegou, por exemplo, filha e mãe, e elas vivem no mesmo ambiente, então pode ter essa covariância aqui, né? Então, uma estratégia nesse caso para aliviar isso é, por exemplo, o macho muitas vezes não né? Ele fecunda a fêmea e some, nem vê mais o filho. Então, não tem essa covariância. Então, muitas vezes, a regressão de filho ou filha com o pai dá mais limpinha esse slope aqui. Tá? Que, então, é o ambiente comum e por isso que a gente faz a regressão do pai com o filho, em vez, se puder, né, em vez da fêmea, que a mãe com a filha tem mais, a mãe com o filho ou filha, tem mais chances de ter esse ambiente, essa covariância, né, de ambiente comum. E a outra coisa que você pode fazer é usar a média dos pais, tá? Então, aí a gente vê que derivamos já que esse slope vai ser justamente a heredabilidade, certo? Os estandar-erros, também a gente aproxima da mesma maneira que antes. Depois a gente vai mostrar um exemplo. E aqui, se eu tenho grupos de offspring, então tenho N maiúsculo acasalamentos, né? N pares de indivíduos que foram acasalados e tiveram Nzinho offspring em cada um. Então, você pode derivar de novo o slope, né, que é esse aqui, e buscar o erro padrão. Ok? Então, você pode regredir a progenie num dos pais, a progenie na média dos pais, e pode ter mais de uma progenie também. Agora, o pessoal, isso aqui não é muito na zootecnia, mas quem trabalha mais com populações naturais, muitas vezes eles medem os pais no ambiente comum, por exemplo, pássaros, eles medem lá os pássaros, às vezes capturam pássaros, medem o que quer medir e pegam
os filhotes ou ovos para incubar e cria os filhos em laboratório. Então, a variância, nós comentamos isso, que a variância em laboratório pode ser bem diferente da variância na natureza. Então, se você não levar em consideração isso, você vai ter uma estimativa viesada desse slope. Tá? Então, existem estratégias para corrigir quando você tem esse problema você teria que ter uma ideia da variância desses dois ambientes, né? E aí você corrige, ok? Para o pessoal que trabalha com plantas, em planta você pode clonar facilmente plantas, e então, quando você clona, você está reproduzindo não só a parte aditiva, né, mas toda a parte genética. Então, a gente pode estimar a heredabilidade num contexto, no sentido amplo. E a outra coisa é que você pode estudar de Baí de uma maneira muito mais fácil, porque você tem diferentes genéticos ou indivíduos que você clona em diferentes ambientes, né? Então, pode usar um experimento fatorial até para decompor isso aqui. E depois, uma outra coisa que em planta você pode fazer é que, na mesma situação, no mesmo ambiente, o mesmo plot, por exemplo, você pode ter várias plantas idênticas, né? Então, o que acontece é que você, muitas vezes, não calcula a heredabilidade da característica, né? Mas sim da média de indivíduos, tá? Então, o que acontece é que a variância total, quando isso aqui é a média, né, de um indivíduo, de uma variedade lá, que você clonou, então divide pelo número de observações, né? Lembra que você tem uma variável x com variância sigma 2. Se eu pego a média de x para 5 observações, a variância divide por 5, né? A variância da média, né? Então, é o que está acontecendo aqui, tá? Então, por isso é que quando você pega estimativas de herdabilidade de papers na área agronômica, você vê uns valores altos, fala, nossa, como é que é tão herdável assim? Mas a verdade é que eles estão trabalhando com médias, tá? De plots. Pode ter lá várias plantas, né? Então, a variabilidade residual reduz, né? Toda essa parte aqui. Muito bem. Então, era isso que eu queria falar para vocês em termos de ANOVA e regressão. Foi mais para mostrar para vocês como que a gente roda uma análise, né, uma análise estatística, e depois a gente tem que interpretar aquelas estimativas em termos de parâmetros genéticos de interesse. Tá? Esses métodos de regressão e ANOVA são muito simples, são muito úteis, mas para situações simples, né? A gente, na prática, e especialmente em zootecnia, tem um conjunto de dados complexos. Quando você pega filhos e pais para fazer uma regressão, cada filho está numa fazenda diferente, nasceu num ano diferente, então tem que corrigir para efeitos ambientais. Então, existem maneiras muito mais sofisticadas hoje em dia, por exemplo, técnicas de modelos mistos, né? Que é o assunto nosso da próxima aula. Então, agora vamos discutir modelos mistos. Vou dar uma introdução ou revisão para muitos de vocês, né, de modelos mistos em geral, e depois mostrar aplicações de modelo misto em genética quantitativa. Tá joia? Então, nos vemos lá. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.